Então, a gente ontem falou que o ser humano tem uma partícula divina, né? Também Deus, quando criou o homem, dentro dele existem dois espíritos, né? O primordial e o secundário. E mais um que é o protetor, o anjo da guarda, né? Só que esse fica fora, né? Ele fica ao lado. Então, o espírito primordial já fala, é o principal, né? O secundário é o secundário. E normalmente o secundário é um animal. Então, esse Sama aqui fala sobre o homem mau, descreve, né, direitinho, né, o que é ser mau, né? E a gente realmente sabe que tem muitas pessoas assim. Então, quando ele afirma que o homem mau é um fraco, é porque, na verdade, quem toma a decisão final entre fazer o bem ou o mal é o espírito primordial. Porque o secundário é um animal, como qualquer outro animal, não tem noção de certo e errado. Por acaso o leão acha errado comer alguém, matar alguém? Filhote de alguém? Não. Ou, como ele falou, o filhotinho de alguém, ele está com fome, ele come, não tem essa noção. O nosso secundário é igual. Então, ele é colocado junto para haver uma luta entre um e outro, o principal e o secundário. Só que o final, quem fala é assim, é o primordial. Então não adianta falar que é o secundário. Não, é porque deixou. Na verdade, deixou dominar. Então deixa a primeira vez, deixa a segunda, domina e daqui a pouco a pessoa não tem mais a consciência. Consciência é a parte da alma, né? Ela está tão encoberta que a pessoa nem sabe mais que está fazendo maldade. Porque me chama a falar aqui que o homem mau sabe que está fazendo. Ele sabe. Porque ele ainda não foi totalmente dominado pelo secundário. Então, quando ele deita a cabeça no travesseiro, ele nem sabe que fez tanta coisa ruim. Já está dominado, não é mais ele. Por isso que fala que o ser humano pode se tornar divino ou animal. Ou ele sobe ou ele desce. Então, quando ele se torna um animal, não tem mais consciência. Já está adormecida a consciência. Então, quando a gente vê um momento da nossa vida entre fazer o bem e o mal, o primordial vai falar, vou fazer o bem. O secundário não, vai falar, vamos fazer o mal. E o anjo da guarda vai tentar proteger, mas às vezes não consegue. Se ele não for muito forte, se o secundário tiver já com força por ter dominado algumas vezes, o secundário espanta ele. Então, se o primordial falar, vou fazer o bem, então faz o bem. Então, quando o primordial não consegue vencer o secundário, é porque ele está fraco, ele fraquejou. Por isso diz que o homem mau é um fraco, porque a parte dele principal está fraca. Por que está fraca? Devido a muitas nuvens. Ele já não enxerga mais. Ele não tem força. Se ele não tem força, ele é o quê? Um homem fraco, né? Então, por isso que quem pratica muita maldade, na verdade, é fraco. E quem tem dentro de si uma força, normalmente vence o secundário. Porque, na verdade, não dá para tirar o secundário daqui. Deus colocou com um propósito, que é para a gente elevar espiritualmente. Então, cada vez que você vence o secundário, você sobe nas camadas do reino espiritual. Então, vamos imaginar, cada um tem um secundário, que é um animal. Pode ser secundário de cachorro, de cavalo, de ave. São diversos, cada um tem um. Mas Sama diz que se olhar bem para uma pessoa, quando ela não está bem, tem algumas pessoas que conseguem ver essa parte do animal, né? Mas quando ela está muito bem, com certeza não consegue. É só quando ela está muito mal. Quando ela está no caminho bem errado. Então, vou imaginar que o meu secundário é um cavalo. Então, de verdade, eu teria que estar montada nesse cavalo e segurando as rédeas. Cada vez que o meu secundário quisesse ir para um lado, que eu não quisesse, eu conseguisse dominar e puxar. Porque cavalo sem rédea, ele vai para onde ele quiser. E tem gente que vive a vida assim. Quem comanda é o secundário. Não tem mais rédea.
Então, a importância da gente, desde pequeninos, erros pequenos, até os grandiosos, da gente dominar. Espera, opa, não, por aqui tu não vai, é eu que comando. Quem está comandando? É o primordial. Animal não vai comandar. Ele existe, sim, para me fortalecer, mas eu vou comandar. Então, a intenção de verdade é essa. Deus fez assim, né? Deus não vai tirar o secundário da gente. É a nossa obrigação dominar. E cada vez que a gente domina, mais forte a gente fica. Então é aquela luta dentro da gente. Por isso que não adianta lutar fora. É dentro. É dentro. Quem que quer brigar? É o primordial ou o secundário? É o secundário. Porque o secundário está ligado ao ego e ao apego. Então quando você tem o ego muito forte, ou tem a parte do apego muito forte, não precisa ser só em pessoas, coisas materiais. Então, isso quer dizer que seu secundário está muito aflorado. E quer dizer também que o primordial está um pouquinho fraco. Então, a importância de dominar o ego e o apego. Dominou o secundário, o ego e o apego está dominado. Porque também não dá para tirar ego e apego. Ele vive dentro da gente, porque faz parte do secundário. Então, todos esses apetites, né, é todo lado do secundário. Ele que quer ter muito as coisas, ele que quer dominar as coisas. Porque o primordial, na verdade, se alimenta de luz. O nosso espírito primordial é só luz que precisa. Por isso que o jorei é tão bom, porque é luz de Deus. E é a energia que o espírito absorve. Então, e o secundário, pelo contrário, não gosta dessa luz, né? Quando vem luz, a tendência dele é ficar encolhidinho. Então, é muito importante receber jorei. Mesma coisa, ler ensinamento. Então, outra coisa que Meshama está falando é no sentido de não ser odiado, né? Tem gente que faz as coisas para as pessoas e pensa assim, tô nem aí. Mas, na verdade, tem que estar isso, porque a maldade que você faz para a pessoa não precisa ser muito grande, não. Às vezes, uma coisa que você fala, que não falou de modo correto, magoa alguém e aquilo fica sentimento lá dentro, isso é ruim, porque dependendo da pessoa, ela não fica só magoada, ela começa a criar ódio. Porque a mágoa, na verdade, faz muito mal para a gente. E, normalmente, a gente só tem mágoa de quem a gente ama, né? A gente esperava alguma reação de uma pessoa que a gente ajudou muito e essa pessoa não retribui. Porque, de verdade, quem ajuda os outros não é a gente, é Deus. Nós somos só instrumentos. Então, quando a gente for ajudar alguém, não tem que esperar nada em troca, porque não é você que está fazendo. O ser humano que ajuda o próximo esperando o retorno, de verdade mesmo, isso não é bondade. E ele nem tem noção, porque não é ele que faz. Ele é utilizado por Deus para ajudar o próximo. Então, esperar o quê? Agora, se você foi instrumento de Deus, você se deixou ser usada para ajudar o próximo, de quem vem a retribuição? É de Deus. Deus vai retribuir para você aquele bem que você fez para o próximo. Fez como instrumento. Então, ele fica agradecido de você deixar ser usada por ele e ele te dá em dobro o que tu deu para outra pessoa. Mas tem gente que fica esperando, né? Poxa, eu fiz tanto por essa pessoa, olha o que ela me fez. Nunca mais me procurou, nunca, nem um obrigado. E aí isso cria mágoa. Mas normalmente mágoa é de quem a gente gosta e considera. Mas, às vezes, a pessoa faz uma maldade bem feita mesmo, que cria ódio no coração da pessoa. E aí isso é muito forte. Sentimento de ódio. Eu sei que tem gente que fala, ele é rápido, acaba logo. Não, tem gente que vive uma vida inteira odiando alguém. E morre odiando. Não, nem no final da vida, se alguém falar, quer perdoar alguém nesse momento, não quer. Não quer. E isso ela leva para o mundo espiritual. Aí, quando ela reencarna, o ódio que ela sente por essa pessoa se puxa, é como se fosse um imã.
Aí você vai de encontro a essa pessoa que você odeia. De repente essa pessoa até pode vir a ser seu marido, sua esposa, ou seu filho. E aí a confusão está feita, entendeu? Porque é atraído, e aí lá dentro, no sentimento, no espírito, ela quer devolver o que fizeram para ela. Então, como é importante perdoar, né? Para esse espírito acabar. Então, como é importante não ter ódio de alguém, para não jogar energia para ninguém ruim, e nem que ninguém jogue para você, porque a mesma energia que vai, ela volta para o fio espiritual. Então é tão bom, sabe, a gente, em vez de odiar, amar, né? Ter carinho pelas pessoas e respeito. Então isso é coisa que não se esquece. O espírito vai embora, mas não esquece. Ou de alguém que fez algo muito bom para ele, e ele fica com uma gratidão imensa, ele também leva para o mundo espiritual, e quando ele reencarna, ele vai encontrar e vai devolver. Então a gente é atraída tanto pelo amor como pelo ódio. Então é melhor resolver nessa vida, né? Se a gente tem mágoa de alguém, ou ódio, tentar entender o mundo espiritual como funciona, e aí consegue. Porque eu acho que o ser humano nem deveria ter esse dom de perdoar, porque Deus pode perdoar, né? Mas ser humano é pecador. Como que ele pode bater no peito e falar, não perdoa essa pessoa? Mas você pode pedir para Deus perdoar aquela pessoa que fez mal para você. Você fala, Deus, eu não tenho mais nenhum sentimento ruim. Perdoe essa pessoa, mesmo ela tendo me feito mal. Eu não desejo mal para ela. Aí, na próxima vida, não precisa mais encontrar. Não vai. Então, cortou o ciclo. É assim que se corta. Porque lei de causa e efeito. É a tal da colheita. Plantou, vai colher. Então, vamos tentar saber, entender por que o ser humano faz mal para a gente. De verdade, o Missão fala que se a gente está sofrendo é porque a gente é que tem a mácula. Não é o outro que é ruim, é a gente mesmo. Então, na verdade, algo que vem para limpar a sujeira que a gente mesmo criou. Então, ao invés de ficar com raiva, com ressentimento, tem que tentar fazer brotar no coração um sentimento de gratidão. Bom, então, se está limpando o meu espírito, que bom então. É muito bom. Agradece a pessoa. Não é fácil, não. No começo, é só você entende assim, tá bom, então eu tenho que perdoar, mas não consegue. Mas vai passando o tempo, de tanto você entender o que é isso, você consegue. Já antes mesmo de você ficou magoado, assim, não leva meio dia, a mágoa já passa, você compreende, não, fez isso porque precisou, eu precisei disso. Eu precisei disso, por isso que eu vim aqui para resgatar. Então, quando você logo compreende isso, aí você logo depois começa a agradecer. Obrigado, meu Deus, por essa pessoa ter feito isso comigo. Como dizem, às vezes você não está entendendo na hora, mas mais para frente você vai entender. E às vezes aquele mal que fizeram para você limpou uma mácula tão grande em você que evitou que no futuro você sofresse algo muito pior. Então agradeça. Como diz na Bíblia, né? A tudo dai graças. Até quando alguém morre, que a gente ama muito, tem que dar graças. Porque é uma maneira da gente sofrer a perda dessa pessoa. E teve um porquê, né? A gente sofrer com a perda de alguém, sempre tem um porquê. É pra gente mesmo. Se teve que passar por isso, um sofrimento tão doloroso, é para realmente resgatar alguma coisa. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tá? Até.